queridos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, que Deus possa ser adorado por cada um de nós nesse momento. E cada dia em que a gente para ouvir essas histórias que nos falam do seu amor, do seu cuidado por todos nós. Hoje nossa meditação está falando sobre adorar a Deus. Aliás, o texto escolhido pela autora está em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz: não tenho outros deuses diante de mim. Às vezes não são ídolos de pedra ou qualquer outra coisa, mas são pessoas que nós adoramos. Já reparou isso? Que há pessoas que amam mais algum artista, às vezes algum objeto, algum carro, uma casa, mais do que o próprio Deus? A nossa amiga que escreve, a Maple Smith, ela escreve lá dos Estados Unidos e ela diz que ela adorava a avó dela. Passavam muito tempo juntas, elas oravam juntas, elas compartilhavam histórias interessantes da infância, né? Era uma mulher muito envolvida na igreja, cuidava dos doentes, ajudava os necessitados. Muitos adolescentes vinham para pedir conselhos, era como se fosse mãe para muitos deles. Era uma avó sempre muito fiel nos dízimos, nas ofertas. Alguém que, às vezes, a Maple achava que era até rica, porque ela pagava as mensalidades para a Maple numa escola cristã particular e nunca faltou nada em casa. Era, assim, uma alegria estar na presença dessa avó. Veja, essa avó tinha educado 3 filhos com a ajuda de Deus. Bom, a mãe da Maple era uma delas e eles moravam na Guiana, na América do Sul. Mas daí, quando ela era adolescente, a Maple adolescente, a mãe se mudou para o Canadá. E, alguns anos mais tarde, ela levou a Maple para morar com ela lá no Canadá. E a avó ficou lá na Guiana. E ela nunca mais viu a avó. Antes de a avó morrer, ela disse que escreveram muitas cartas uma para a outra. E essa avó sempre estava nos pensamentos dela. Sentia uma volta terrível dessa vozinha. E antes que ela ficasse doente, a Maple começou a ter sonhos nos quais a avó morria. Então, ela começou a orar para Deus, pedindo que o Senhor ajudasse para que a Maple pudesse voltar a ficar com a avó. Mas ela não conseguiu fazer isso. E ela intensificava as orações, mas aquilo nada acontecia. Um dia, ela recebeu a informação de que a avó havia morrido. Ela ficou tão arrasada. Ela quis ir no funeral também, não deu certo. Sabe o que aconteceu? Ela ficou brava com Deus, porque ela acreditava que o Senhor tinha abandonado ela. Ela frequentava a igreja, mas o coração dela não estava lá. Gente, ela chorou por 4 anos e sempre enraivecida com o Senhor, até que ela ficou cansada de chorar e ficou doente. E pediu então ao Senhor que revelasse para ela por que ele não tinha permitido que ela fosse até o funeral. Interessante que naquela manhã que ela fez essa oração, ela pegou um livro como esse, de reflexões, escrito, né, para todos nós, e ali, ao ler a meditação do dia, ela acabou pedindo perdão a Deus, porque ela entendeu que ela tinha um relacionamento muito maior com a avó do que com Deus, ela amava mais a avó do que o próprio Deus, e ela entendeu de que Deus havia impedido que ela fosse para lá, porque o sofrimento dela seria muito maior do que foi até o momento, ela não teria como suportar, ela teria ficado doente e morrido até, de repente, né, com essa dificuldade de colocar as coisas no devido lugar, de colocar as pessoas no devido lugar. Deus acima de tudo. Nós temos um Deus que nos ama, que nos demonstra amor constantemente. Nós precisamos fazer um exame no nosso coração e não permitir que nada, nem pessoas, tomem um lugar que deve ser somente dele, o nosso Criador e Salvador. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!